Boa noite. Então, vamos fazer a nossa prece? Amado Mestre Jesus, divino amigo, muito obrigada pela oportunidade que estamos tendo, encarnados e desencarnados aqui presentes e na sala virtual, conectados conosco, de estudar os teus ensinos à luz do Consolador prometido e entregue por ti a todos nós. Na pessoa dos benfeitores espirituais que aqui dirigem esta casa e que coordenam este trabalho, nós pedimos permissão para iniciá-lo em teu nome, com muita alegria no coração, desejosos de assimilar o máximo possível, e que esse aprendizado, esse conhecimento, possa fortalecer o nosso bom ânimo para o nosso aprimoramento, para a nossa renovação interior, para a nossa caminhada aqui na Terra, enquanto aqui estivermos. Muito obrigada, Senhor. Fica conosco, como tem estado sempre. Que assim seja. Turma de casa, boa noite. Pessoal daqui, né? Vamos lá? Ô, gente, semana passada, eu até fiquei pensando que agora que tem gravação, só por questão de didática, porque não precisa nem ficar recordando o que a gente conversou, porque agora é só ir lá na playlist. Gente, eu não tinha tido tempo ainda, e fui a primeira vez essa semana, eu amei. Não pensei que eu fosse gostar tanto, achei muito bacana. Então, perdeu, vai lá, né? No link do abrigo, no link da playlist, está lá tudo bonitinho, pode escolher o que vai ver, mas didaticamente eu sinto necessidade de recordar rapidamente, mas por questão didática, o que a gente fez semana passada. Semana passada nós apresentamos a passagem, né, que é a última ceia, e fizemos a leitura de 4 evangelhos, né, e fizemos a leitura dos evangelistas sobre a mesma passagem. Eu contei para vocês que eu escolhi Lucas. Havia escolhido Mateus, depois mudei de ideia e passei para o Lucas. E aí nós fomos conversar sobre Lucas, né, que é um dos passos do EMERGE. A gente sempre lembrar um pouquinho sobre o evangelista que nós escolhemos o relato, a narrativa. E aí eu escolhi 2 momentos do livro Paulo e Estevão, do Espírito Emmanuel, médium Chico Xavier, para ilustrar a presença de Lucas na época, né, da divulgação da Boa Nova. Não na época de Jesus, porque ele não alcançou Jesus, mas na época ali da pregação de Paulo aos gentios, era a época também da Casa do Caminho, né, dirigida por Pedro e pelos apóstolos, e aí eu citei aquela parte do livro que fala que ele sugere aos apóstolos, né, da Casa do Caminho, que eles passem a se autotitular de cristãos. Afinal, eles eram seguidores do Cristo, divulgadores do evangelho que Jesus trouxe, ao invés de serem chamados de caminheiros, né? E de outros nomes, viajantes, né? E lá Lucas explica, né, que esse grupo, esse trabalho, ele conseguia ver a projeção no futuro, o alcance que esse trabalho ia atingir no planeta, na humanidade, que ele achava que eles mereciam ter um nome mais adequado. Então, é Lucas quem vai trazer o nome cristão, né? E o segundo momento é quando Paulo pede a Lucas que escreva o evangelho, porque Paulo queria muito escrever, né? Ele queria muito escrever, mas o trabalho de Paulo cresceu muito, né, na formação das igrejas ou no acompanhamento das igrejas, e ele também sofrendo aquele tanto de prisões, né, apedrejamentos, todo tipo de tortura. Paulo sofreu muito. Então, ele passa para Lucas essa tarefa, mas também sugere a ele que ele escreva sobre o Ato dos Apóstolos.
Então, eu trouxe Lucas como alguém que colaborou na divulgação do Evangelho de Jesus. Mas nós tivemos algumas falas que geraram dúvidas, né? E a gente combinou, eu, Toninho, Jussara, que a gente ia clarear hoje, porque mesmo se não tivesse gravação, nós faríamos isso, mas agora que vai ficar mais disponível para quem queira ver e ouvir, às vezes uma informação que não está correta fica fixada na mente da pessoa, e isso não é bom. Então, eu vou passar a palavra para o Toninho, que ele vai esclarecer algumas informações que não ficaram bem claras semana passada. Aí, quando ele encerrar, a gente dá prosseguimento aqui, tá bom? Toninho, por favor. Obrigado, Cristina. Na verdade, semana passada, teve um momento, né, quando você estava comentando sobre a igreja de Antioquia, e falou lá sobre a fundação ter sido feita por Paulo. Eu e Jussara quase que imediatamente intervimos, né, e falamos, não, a igreja lá foi o Barnabé que fundou a igreja. E nós também cometemos esse equívoco quanto à informação, porque o Emmanuel deixa isso muito claro no capítulo 4 da segunda parte da obra Paulo e Estevão, que foram discípulos de Jerusalém, ele não menciona os nomes, sob o alvitre generoso de Pedro, que fundaram esta igreja em Antioquia, esta comunidade em Antioquia. Então, esse é o nosso primeiro esclarecimento. O segundo, que quando você comentava lá, né, do Paulo, na dedicação que ele fazia de escrever as cartas, né, ou seja, ele escrever para as comunidades, passou um entendimento que a iniciativa partia dele, Paulo, em fazer isso. Não está de todo errado, porque realmente é uma iniciativa que ele toma com o amparo do Estevão, né? Que o Emmanuel menciona que Jesus, após a prece que o Paulo faz, diz que vai aconchegar ainda mais o Estevão a ele para poder auxiliar nesse trabalho de divulgação do Evangelho. Mas as cartas, em sua maioria, são escritas a partir de demandas que o Paulo recebe. Então, alguém daquela comunidade, aonde ele vai dirigir uma carta, foi até ele, aonde ele estava, levando ou apresentando alguma situação de dificuldade que a comunidade estava vivenciando. E aí o Paulo responde a esta demanda, escrevendo, enviando uma carta de resposta. As exceções disso são comunidades que ele não fundou. Por exemplo, Roma. A Epístola aos Romanos é uma epístola que Paulo vai escrever à comunidade romana antes de chegar em Roma. E as epístolas que são epístolas pessoais. A exemplo das duas epístolas a Timóteo, a epístola que ele escreve a Tito e a epístola que ele escreve a Filemon, que são cartas a pessoas e não a comunidades. Então, essas epístolas, ele não é demandado para escrever aquela carta. Ele escreve de boa vontade, observando que ele não escreve as cartas sozinho, à exceção da carta aos Hebreus. Então, o Emmanuel deixa isso muito claro na obra Paulo e Estevão, capítulo 7 da segunda parte, intitulado Epístolas. Tá? Então, era o que a gente tinha para poder trazer de esclarecimento para nós. Muito bom, muito obrigada, Toninho, obrigada, Jussara. Tá? Então, agora, gente, eu preparei para hoje nós estudarmos os preparativos para a ceia, porque eu incluí na minha escolha os preparativos, que eu achei muito interessante, porque Jesus planeja a ceia, ele planeja, né? Então, nós vamos ficar só nessa parte. Vamos conversar um pouco sobre a Páscoa, né, o que era a Páscoa. Então, eu vou pedir vocês para esperarem um pouquinho antes de participar, só para eu trazer umas informações históricas, porque isso eu precisei pesquisar e eu preciso transmitir. Mas a turma de oficina do Evangelho pode falar à vontade depois. Cris, tem isso também aconteceu.
Aí, assim que eu terminar essa parte mais teórica, vocês podem participar e acrescentar o que eu não trouxer, tá bom? Bom, então, vamos começar lendo a passagem, só para a gente identificar o que vamos conversar hoje. Lucas 22, 7 a 23. Abre aí, quem está com o evangelho. Pessoal de casa, se tiver a Bíblia completa aí, com o Velho Testamento, já peguem, tá? Daqui a pouco eu falo por quê. Pessoal de casa, já pega a Bíblia. Então, vamos lá. A última Páscoa, a Santa Ceia. Tradução do João Ferreira de Almeida. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado, aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai, segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. Então, hoje nós vamos ficar do 7, Lucas 22, do 7 até o 13, tá bom? Do versículo 7 ao 13, que são os preparativos da ceia pascal, tá? Ou a última ceia, ou a Santa Ceia do Senhor, né? Eu até acho muito interessante que o João Ferreira de Almeida põe Santa Ceia, e eu acho que ele quis passar a ideia de sagrado, né? Porque esse é um momento muito interessante do final da existência, da encarnação de Jesus na Terra, né? Ele faz esse momento solene de despedida com os seus apóstolos. Então, acho esse nome Santa Ceia me passa uma impressão de respeitabilidade, de ideia de sagrado, de um momento muito especial, né? Bom, gente, então aqui nós vamos ver, começa assim, ó: Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. A festa dos pães asmos é a mesma coisa que a festa da Páscoa, ok? Pães asmos são pães sem fermento. E tem uma explicação muito curiosa para eles terem ficado sem fermento, tá? Já já a gente conversa. Eu quero fazer um convite a vocês, porque essa é a última Páscoa com o Senhor, com a presença de Jesus. Mas a primeira Páscoa, nós vamos voltar lá no Velho Testamento. E eu gostaria de ler com vocês, quem tiver com a Bíblia, o Êxodo, capítulo 12. É o segundo livro escrito por Moisés. Só que tem um detalhe: eu vou apenas ler. Nós vamos ficar lá não, tá? Então, os amantes do Velho Testamento aí, se segurem, porque nós não vamos ficar lá. Nós vamos voltar cá para Jesus. Então, Êxodo 12, capítulo 12.
a instituição da primeira Páscoa, e porque foi lá que começou. Então, é só para a gente ter uma ideia, né, cronológica, e também a gente entender melhor por que esse momento foi escolhido por Jesus, né? A instituição da primeira Páscoa. O pessoal de casa já abriu aí? Êxodo 12, Velho Testamento. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas. Conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro, ou cabrito, será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo. A cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã. Mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos dos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães asmos, até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, nem em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei, e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então, tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã.
Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos, para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem, que culto é este vosso? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, e que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel, e fizeram isto, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Gente, muito simbolismo, né? Muita figura alegórica, mas isso é um fato, né? Recebido por Moisés, ele escreveu isso, é o segundo livro dele, tá? Então, eu li sobre a primeira Páscoa. Então, agora nós vamos ver algumas definições dessa Páscoa. Eu trouxe um material bacana da National Geographic, que gostei muito, tá? Que traz de forma bem tranquila, bem clara, o que representa a Páscoa, né? No Velho Testamento e atualmente, a partir de Jesus. Eu vou só abrir aqui no Lucas. Vou depois ficar procurando. Lucas 22. E aí, eu vou começar agora a trazer algumas informações aqui sobre um pouco do que a gente leu, né? Porque tem muito simbolismo, então nós não vamos nos aprofundar nisso, não, tá? Com certeza nós teremos muita oportunidade de fazer isso ao longo da oficina de Evangelho, ao longo do EMEG. Bom, então vamos lá. Aí eu trouxe, então, algumas informações muito interessantes. À medida que os dias se iluminam, os judeus de todo o mundo se preparam para a Páscoa, um feriado de uma semana. Eu lembro que alguém aqui perguntou semana passada quantos dias que era? Uma semana. É a Páscoa dos judeus. Muito bem, nós vamos ver isso aqui. Muito bom, dona Rita. Então, um feriado, à medida que os dias se iluminam, se prepara para a Páscoa, um feriado de uma semana, que é uma das observâncias mais amplamente celebradas e mais importantes do judaísmo. Também conhecida pelo seu nome hebraico, Pessah ou Passatonim. Pessah. A Páscoa combina milênios de tradições religiosas e é muito mais do que matzô e peixe geofite. Matzô é o pão sem fermento, é o pão asmo. Qual é o significado da Páscoa judaica? A história da Páscoa pode ser encontrada no livro de Êxodo, na Bíblia hebraica, eu acabei de ler, né, o capítulo 12, que relata a escravidão dos israelitas e sua subsequente fuga do antigo Egito. Temendo que os israelitas fossem mais numerosos que seu povo, o faraó egípcio escraviza esse povo, né, os israelitas, e ordena que todos os filhos de judeus recém-nascidos sejam assassinados. Um dos filhos é Moisés, cujo nascimento foi anunciado como salvador dos israelitas. No entanto, as escrituras contam que ele é salvo e criado pela filha do faraó. Vocês conhecem a história de Moisés? Segundo as escrituras, Deus fala com Moisés, instando-o a dizer ao faraó que deixe seu povo embora. Então Moisés vai lá e fala, olha, Deus me pede para te pedir para deixar a gente embora. Nos liberta, né? Em troca, mas o faraó se recusa. Ele não aceita. Ele escraviza esse povo e não os libera. E aí,
em troca, é relatado por Moisés, Deus lança 10 pragas consecutivas sobre o Egito. E aí eu até trouxe aqui as pragas. Deixa eu ver onde que estão as pragas aqui. Eu achei muito interessante. Daqui a pouco eu acho elas aqui. Aí tem uns exemplos aqui. Peste, enxame de gafanhoto, água transformada em sangue, tá? Mas poupa os israelitas. Essas pragas, gente, elas caem sobre os egípcios. E elas não atingem os israelitas. Durante a praga final, que é o assassinato dos primogênitos, um anjo vingador vai de porta em porta no Egito, matando o filho primogênito de cada família egípcia. Mas Deus tem outros planos para os israelitas, instruindo Moisés a dizer que matassem um cordeiro e, em seguida, passassem o sangue desse cordeiro nas laterais da porta de entrada das casas e dos batentes da porta. Então, não usasse sangue do cordeiro ali, tá? Para que o anjo vingador passasse, porque, inclusive, a palavra Páscoa significa também passagem, tá? Em seguida, eles deveriam comer o cordeiro sacrificado com ervas amargas e pão sem fermento. Essa é a gota d'água para o faraó, que liberta os israelitas e os expulsa do Egito. Por fim, o faraó não suporta. Não suporta as provações. Ô, gente, vocês conseguem entender, né? Que não é exatamente assim, Deus castigando e Deus punindo e Deus mandando praga. Na verdade, são as provações que aqueles povos passaram a sofrer. Nós conhecemos nos princípios fundamentais da doutrina espírita, que é o Consolador prometido por Jesus, a lei de causa e efeito. Ali, ó, né? Lei de causa e efeito. Então, as coisas acontecem porque nós fazemos escolhas. E para as nossas escolhas, tudo tem consequência. Então, até para ouvir isso aqui, vamos passar por cima, né? Porque não é Deus pedindo para Moisés fazer uma vingança. Não é Deus punindo, né? Então, vamos prosseguir aqui. O seder de Páscoa. O seder é o jantar. Gente, eu pesquisei aqui, segundo as pesquisas que eu fiz, pode ter outra, né? Outra explicação, a principal refeição do dia era o jantar. Pelo menos nas fontes que eu pesquisei. Não era o almoço, não era o café da manhã, era o jantar. Então, toda ceia, qualquer ceia que fosse feita, porque a ceia não foi inventada por Jesus, era um costume de época. A ceia era no jantar. Tá? E chama Seder. As celebrações modernas da Páscoa comemoram e até reencenam muitos dos eventos bíblicos. O Seder, que significa ordem, que é a refeição ritual, que é o ponto central das celebrações da Páscoa, incorpora alimentos que representam elementos da história. Alguns defendem, por exemplo, que ele representa uma nova vida, e outros o veem como um símbolo do luto do povo judeu, pelas batalhas que o aguardavam no exílio. Os vegetais são mergulhados em água salgada, representando as lágrimas dos israelitas escravizados. Vejam que o sofrimento do povo judeu, né, do povo hebreu, foi muito grande, porque esse ritual, na época, ele tinha, toda a simbologia dele tinha conexão com o que eles passaram, tá? Já o harocê, uma pasta doce feita de maçãs, vinho e nozes ou frutas secas, representa escuta isso, representa a argamassa que os israelitas escravizados usaram para construir as cidades armazéns do Egito. Observa que tudo tem uma simbologia. Durante um seder tradicional, ou seja, uma refeição ritual, os participantes comem pão sem fermento, ou matizô, 3 vezes, e bebem vinho 4 vezes. Eles leem um Haggadah, eu estou lendo do jeitinho que está escrito, tá, gente?
um guia para o rito. Ouvem a história da Páscoa e respondem a 4 perguntas sobre o objetivo da refeição. Então, é um ritual mesmo. As crianças também se envolvem e procuram por um afikomen, que é um pedaço de pão sem fermento quebrado, que foi escondido em casa. Então, ainda fazia uma brincadeira para a criança procurar lá o pão sem fermento. Cada seder é diferente e é regido pelas tradições da comunidade e da família. As observâncias da Páscoa variam dentro e fora de Israel. Agora é o que você disse, Rita. O feriado dura uma semana em Israel e 8 dias no resto do mundo, em comemoração à semana que os israelitas foram perseguidos pelos egípcios quando foram para o exílio. Durante esses dias, muitos judeus se abstêm, isso nos dias de hoje, tá, gente? Os judeus, eles celebram, eles continuam celebrando. Eles se abstêm de comer pão fermentado. Alguns também se abstêm de trabalhar durante os 2 últimos dias da Páscoa e participam de serviços especiais antes e durante a semana pascual. Os judeus ortodoxos e conservadores fora de Israel participam de 2 sedés, ou dois rituais, 2 refeições rituais. Já os judeus reformistas e os que vivem em Israel celebram apenas um. Os judeus ortodoxos são mais rigorosos, né? São mais tradicionais, né? Que tem também os católicos ortodoxos, né? E aí, gente, eu trouxe a ideia da Páscoa cristã hoje, né? Eu tirei da Bíblia Sagrada Online. É claro que nós sabemos o que é a Páscoa hoje, mas eu achei interessante trazer essa definição aqui para nós, tá? Para enriquecer nosso conhecimento. Durante a celebração anual da Páscoa, recorda-se que Jesus entregou sua vida e venceu a morte, oferecendo aos que creem nele a promessa do perdão e da renovação. Significa recordar a vitória do Cristo, a esperança restaurada e a promessa de uma vida transformada. O sacrifício de Jesus, nosso Cordeiro Pascal, veio trazer perdão, restauração, reconciliação. Por isso, sua morte e ressurreição se tornaram o centro da celebração da Páscoa. Inclusive, a questão do Cordeiro, eu encontrei relato que 70 anos depois de Cristo, eles pararam de sacrificar cordeiros. Mas existem ainda alguns pequenos grupos no mundo, acreditem, segundo as fontes que eu pesquisei, ainda sacrifica cordeiro. Mas são pequenos grupos, soltos pelo planeta aí, tá? Inclusive, a fonte que eu pesquisei nem trouxe onde fica. Porque hoje é politicamente incorreto, né? Sacrificar um animal para esse fim, né? Nós comemos carne de animal, né? Para nossa alimentação. Mas é um outro conceito, né? Bom, e aí, gente, eu quero mostrar para vocês esse material aqui, que é muito útil no estudo do Miudinho e do Velho Testamento, do Evangelho, que é o dicionário bíblico. Quando vocês puderem ter em casa, é muito bom. É diferente do dicionário da língua portuguesa. O dicionário da língua portuguesa, você vai achar as palavras e as expressões em língua portuguesa que você não entende bem o significado. Ou para poder colocar no texto e entender ali no texto o que está querendo dizer. Agora, aqui, são palavras encontradas na Bíblia. Seja no Velho e seja no Novo Testamento. Então, é muito interessante. Às vezes, o significado aqui leva 2, 3, 4, 5 parágrafos. E a gente aprende muito. Então, é um dicionário muito útil para estudar. E o outro é o comentário bíblico.
Aí, o que acontece aqui no... Esse aqui que eu trouxe dos Atos do Antigo Testamento, porque eu estava preocupada com a questão da Páscoa, né? Ele vai fazer comentário mesmo, aí eles vão narrar histórias, acontecimentos, ajuda demais. E tem também o Atlas, chama Atlas bíblico? Acho que não. Mas é um atlas que traz aquelas regiões todas lá da época do Cristo, também do Velho Testamento. O Toninho vai trazer semana que vem para mostrar para nós. Tá? São sugestões de aquisição, né? Que é interessante a gente ter para estudar em casa. Mas então, no dicionário bíblico, se alguém quiser falar, eu espero. Alguém quer acrescentar no que eu trouxe aqui? Informações novas, coisas que eu não falei, pode pegar o microfone. Ô, Cristina, Oi, querida. Um débito de consciência, né? Eu li um livro que chama O Faraó Merneptah, Conde Rochester. Que beleza. Foi o único livro dele que eu li. Tem outros. Tem a muitos. médium é uma senhora que nem é brasileira e eu não me lembro o nome dela, desculpa. Se alguém lembrar, me ajude aí. É um nome esquisito, porque é nome estrangeiro, né? O Faraó Merneptah, o Conde Rochester, que é o espírito que manifesta através dela, psicografou vários livros. E nesse livro, Faraó Merneptah, ele alega que ele é o faraó que esteve em confronto. A forma dele narrar, a gente sente toda a dor dele, né? Não agora, porque parece que é um espírito já equilibrado agora. Mas durante muito tempo, né? Naquela época, ele narra a abertura do mar, ele fala que ele morreu lá, e ele narra o princípio do livro, ele saindo de dentro do mar. É uma alma penada, a forma como ele está narrando, você entendeu? A situação crítica que ele vive, e ele divide esse livro em três diálogos, 3 narrativas, na verdade, não é diálogo. Um deles é a da mãe verdadeira do Moisés, que ele diz que essa filha do faraó não só retirou ele da água, aquilo foi uma armação, porque, na verdade, ele é filho dela, com um hebreu. O pai dele é hebreu e a mãe. Narrativas do Conde Rochester. Que coisa. Narra todo o detalhe e diz que ela foi constrangida, ela não queria falar. Ele intimou, porque ele, como faraó, né, tinha um poder ainda, tinha sobre ela uma autoridade, e solicitou de forma veemente, e ela então faz a narrativa da história da versão dela. Uma outra versão que ele coloca é a de um soldado que era filho primogênito e sobreviveu ao assassinato. Era egípcio, era um soldado da guarda pessoal do faraó e sobreviveu. Não foi todo primogênito que foi morto, ele narra isso com muito detalhe. O filho do faraó morreu. O filho do faraó foi assassinado naquela noite. E ele fala que tudo isso foi um trabalho do Moisés. Ele fala com muita dor, mas ele reconhece o grande legislador que foi Moisés. E as pragas todas, ele narra uma a uma, são 10. Descrevendo como que o Moisés programou tudo isso. Inclusive o sangue na porta, que era um sinal, porque era uma pequena guarda, né? Um pequeno grupo que o Moisés coordenou para assassinar os primogênitos. Era o último movimento de pressão em cima do faraó e que deu certo, né? Foi a partir dessa última pressão, mas ele vai explicando uma por uma das pragas. Repete o nome do livro para nós? O livro chama O Faraó Merneptah. O autor é um espírito que chama Conde Rochester. Ai, gente, que livro bom para a gente ler. Conde Rochester. Né? Livro bom para a gente ler. Se é verdade ou não, eu te confesso que eu só li porque o Amor e Caridade, há décadas atrás, me convidou para apresentar uma palestra sobre este livro. E eu li como expositora constrangida a leitura. Não gostei.
Eu não gostei. Eu falo para vocês que quando eu li, eu confessei isso na hora do estudo. Eu li, a sensação que eu tive foi assim, como se Portugal estivesse contando a história do Brasil. Sabe como que é? Entendo. Então, aquela coisa, o faraó contando a história do Moisés. Eu tomei as dores do Moisés. Né? Então, eu queria defender o Moisés. Muito interessante. Mas o livro é interessante. Eu acho que vale a pena ler, saber as coisas. De explicar cada uma das 10 pragas. E a gente fica... tem uma explicação lógica que ele dá lá, sabe? Então, é uma questão de aceitar ou não. E tem mais um depoimento, já até esqueci qual que ele também apresenta no livro de um outro personagem, porque ele se absteve de falar. Ele não quis, exatamente por causa dessa revolta contra o Moisés, ele fala fortemente no início, mas depois ele convoca esses 3 espíritos que participaram, né, que estiveram presentes, muito interessante, conviveram com Moisés para poder dar a sua narrativa. A filha do faraó, o filho primogênito dos egípcios, que não morreu, que não foi assassinado, que era chefe da guarda lá do faraó. O filho do faraó morreu, mas não dá depoimento nenhum, ele sofre muito com isso. E mais um que era um médium, se não me engano. É uma história até interessante, tem essa parte de mumificar, sabe? E tudo. Então, tem uma história interessante também para contar lá. Mas é uma leitura, né? É uma fonte. Agora, é como você colocou aí, o Cláudio colocou na oficina hoje, a gente, só porque está escrito, você não pode tomar como verdade. Não. Né? Mas é assim, é sempre uma fonte a mais de consulta. E leva a gente a raciocinar, né, Cristina? Leva a gente a pensar, avaliar, será que é isso mesmo, né? Possível da forma como ele está narrando possível, lá, bem possível. A gente lê e fala assim, isso é possível. Agora, se foi isso que aconteceu, eu não sei. Né? Então, vale a pena. Ô, Jussara, muito obrigada. Ô, gente, nós temos essa liberdade aqui no EMED de trazer informações, já vou ouvir. Aqui, só um minutinho. A gente tem essa liberdade aqui no EMED de trazer informações, não estamos cravando nada. Claro que nós procuramos trazer as informações mais seguras possíveis. A gente não vai ficar trazendo fofoquinha aqui, né? Fazendo fuxico, né? Mas nós não vamos cravar em momento nenhum. Isso é uma verdade verdadeira. Cada um aí nas suas pesquisas vai... O próprio Kardec fala isso, que é assim que espírita tem que estudar. Tem que pesquisar, buscar, e com o tempo a gente vai saber as verdades, né? Toninho, primeiro ali. A obra é da médium Vera Krijanovski. Isso mesmo. Ditada pelo espírito J.W. Rochester. Essa Vera psicografou todas as obras dele, que eu já vi muitas com essa médium. Obrigada, Toninho. Quem é? A Sônia Tomasi. Sim. No capítulo 130 do livro Luz Imperecível, fala sobre os preparativos da Páscoa e seus simbolismos. Bacana. Vou buscar lá também essa semana. Obrigada, Soninha. Muito bom. Ô, gente, aí o relato de Jussara me fez lembrar onde que está o nome das pragas. É tão bom isso. Que eu estou assim, onde foi que eu li as pragas? Gente, é lá no Êxodo. É lá no Êxodo. No capítulo 7, começa a citar as pragas. Primeira praga, só vou ler o nome. Não me complica a vida, não, gente. E desse Velho Testamento, rapidinho. Porque os miudinhos que eu já participei foi tudo de Novo Testamento. Velho Testamento, eu tenho que encarar a oficina de evangelho para eu ficar boa. Primeira praga, as águas tornam-se em sangue. Misericórdia. A outra, a praga das rãs. A praga dos piolhos, a praga das moscas, a praga da peste nos animais, a praga das úlceras, as ameaças... Não, deixa eu ver. A praga da saraiva. O que é essa saraiva, gente? Tá, obrigada. Obrigada. A saraiva? Chuva de granizo? Que bacana. Tá.
E aí, a última praga, que foi considerada a pior, que foi o assassinato dos primogênitos. A ideia era matar todos eles. Hã? Parei na 7ª? Você estava aí contando. Ah, meu Deus, obrigada, Cláudia. Praga dos gafanhotos, vai, 8. 9 agora. Essa turma aqui é maravilhosa. 9. A praga das trevas. Tá? E a 10ª é o assassinato dos primogênitos. Obrigada, Cláudia. Era para matar a turma toda, israelita, Egito, todo mundo. Só que, aí, o que Moisés recebeu intuição? Mata o cordeiro, tira o sangue, passa lá na porta, lá em volta da porta toda, que a morte vai passar por cima. E isso aconteceu mesmo, que nenhum deles foi assassinado, não. É muito curioso, né, gente? É muito simbolismo. Então tá, aí tá dito as pragas. Esse fato de passar o sangue na porta também era para marcar, era como se ali já tivesse sido matado os primogênitos, o sangue. Ah, para despistar. Interessante, Rita. Ah, tipo assim, já morreu, não precisa mais. Ah, muito bom. Aí, tá vendo? São outras leituras do fato. Porque, na verdade, não explicam muito, não. Só conta a história e muito interessante, né? Ou seja, não, aqui não precisa, já morreram. Oh, meu Deus do céu. Fala. Legal esse assunto. Aí o faraó fala que é o seguinte, para que não matassem filhos dos israelitas. Uhum. Ou seja, a porta que estava marcada, aquele grupo de assassinos não ia entrar na casa. Esse aqui é o povo de Israel. Porque tinha egípcios e Israel morando no mesmo bairro. Sim, estava tudo misturado. Né? Então, assim, eles saltam aquelas. Então, um israelita que não pintou a porta com sangue, provavelmente... Ah, é verdade. Mas eu acho que nenhum foi bobo de não fazer isso, não, Jussara. Pensa então, bem. Todo mundo cumpriu a ordem rapidinho. Veja lá se eu não faria a mesma coisa. Porque se a gente for levar ao pé da letra, né, Cristina? Faz sentido o anjo do Senhor precisar de uma marca física na porta de uma casa para assaltar aquela casa e seguir adiante? Não faz. Exatamente, sendo espírito, não é mesmo? Cláudia, leva lá, por favor. Ah, sim, claro, tem muito simbolismo, muito simbolismo. Ele quis dizer que tem muitas metáforas, tem muitos simbolismos a história, né? E aí, gente, o faraó não suporta, deve ter falado isso no livro que Jussara leu, o faraó não suporta, esse foi o golpe final. Quando ele viu o povo morrendo, ele expulsou os israelitas, não só os libertou, como mandou todo mundo embora. Aí eles conseguiram. Aí eles conseguiram. Ô, gente, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui interessante para trazer. Esse aqui é o dicionário bíblico. Gostei demais aqui. Aqui fala, né, que depois de 70 anos depois de Cristo, fala o pessoal que ainda sacrifica. Quer ver? Atualmente, gente, esqueci que era samaritano. Atualmente, apenas os samaritanos, em sua cerimônia anual da Páscoa, no Monte Gerizim, sacrificam cordeiros ou cabritos, visando a cumprir a ordem de Êxodo 12. Samaritanos, gente, lá em Gerazim, ainda mata cordeiro. Bom, interessante. E aí, deixa eu ver se no comentário bíblico tem alguma coisa que seja relevante. Oi. Pode falar, Ion. Ô, Cristina, me chamou a atenção quando você falou do pão sem fermento. Porque nós sabemos que o fermento, né, é que dá uma aparência melhor para o pão. E faz crescer, né? Faz crescer. Né? Então, assim, eu achei muito sem sentido o pão sem Mas fermento. tem motivo. Eu ia falar mais à frente, mas eu falo agora. Aliás, eu já tinha que ter falado. Sabe por quê? Porque eles tiveram que sair às pressas. Aí, não dava para esperar o pão crescer. Gente, quando eu li isso, eu achei tão natural, tão engraçado.
Não tinha nenhum problema o fermento. É porque eles, quando o faraó falou, vai embora, some todo mundo, né? Arreda daqui, eles correram e levaram o pão sem fermento, o pão asmo, né? E aí ficou isso como ritual. Então, no ritual da Páscoa original, não se assa pão com fermento. Come ele sem fermento. Foi só isso. Não, a resposta é essa aí. Eles saíram às pressas, eles ficaram esperando o fermento fazer a massa crescer, pois eles estavam loucos para sair dali, né? E, gente, imagina isso na época de Moisés, gente. Tenta voltar para lá e imaginar isso lá. Né? Deve ter sido uma coisa, assim, absurda. Ai, gente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. Porque muita coisa eu já falei aqui. Cristina, então posso... Alguém chamou? Sim, pode. Pode falar? Pode. Porque eu fiquei, dentro do que a Jussara ela ia concluir, é porque eu fiquei intrigada mesmo, porque já que era um espírito e, né, sabia que está ali, então, assim, qual que é o motivo, então? Por que que... Não, porque que... soltar a casa, mas por que precisaria estar marcada? Porque se um espírito saberia que naquela casa se teria ou não primogênitos, a nacionalidade... Simplesmente porque não era espírito desencarnado. Era uma equipe de judeus ali que o Moisés tinha confiança, encarnados, e essas pessoas iam entrar nas casas e matar os primogênitos. Foi um assassinato. Inclusive, o filho do faraó foi assassinado. O faraó não estava nem aí para o povo, não, viu, Cristina? Ele não estava nem aí. O que fez ele libertar os judeus foi porque o filho dele foi assassinado. A dor sim, foi claro. muito grande. Tocou nele. E era jovem, era uma criança ainda, né? E era primogênito do faraó. E morreu debaixo da proteção dele lá, porque tinha gente da guarda do faraó aliado do Moisés. Nós temos que ler esse livro, viu, gente? O Conde Ele Rochester, é bom. Né? Nós temos que ler o livro do Conde. Ô, pessoal, só para encerrar aqui essa, né? A festa do pão sem fermento, então, pão ázimo, tem tradução aí que é ázimo, se eu não me engano. Pão asmo, é pão sem fermento. Coincidia com a colheita da cevada, que marcava o início da época da colheita. Nesse contexto, o pão sem fermento significa um novo começo. E os primeiros frutos da colheita da cevada são comidos sem esperar a fermentação. Achei interessante a abordagem, tá? Vamos parar aqui. Aí vocês continuam pesquisando em casa, que o assunto é bom. E aí, gente, nós estamos, então, no início do versículo dos preparativos. Ó, volta lá em Lucas. Lucas 22, 7. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. Tá tranquilo? Esse versículo nós vencemos, tá? 8. Atenção. E mandou a Pedro e a João, dizendo... Tem evangelista que não cita o apóstolo. Acho que é o Mateus não cita. Então, ele vai dizer aqui, o Lucas vai narrar, que Jesus pede ao Pedro e ao João, ide preparai-nos a Páscoa para que a comamos. Quando ele fala isso, depois dessas leituras que fizemos, dá para entender o quê? Ele quer respeitar o ritual. Uma parte do ritual, né? Ele quer respeitar, porque é uma tradição hebraica. Então, ele não vai desconstruir. Vamos lembrar? Eu não vim, né, para destruir a lei, e sim dar-lhe cumprimento. Essa fala de Jesus é em todos os níveis. Todos os níveis. Então, quando ele pede para Pedro e João ir preparar a Páscoa, era dentro desse ritual. Algumas coisas seguiriam o ritual, tá? E eles lhe perguntaram, onde queres que a preparemos? Né? Então, eles queriam que Jesus falasse, onde que você quer? E ele lhes disse,
Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Pesquisei em uma fonte que quem carregava cântaro de água na época de Jesus eram as mulheres. Haja visto, né, aquela passagem da mulher samaritana. Não eram os homens. Quando um homem carregava um cântaro de água, significa que ele ia dar uma boa notícia. Uma notícia importante. Uma notícia relevante. Algo diferente. Qual que era a notícia? O Senhor Jesus quer cear aqui nessa casa, nesse lugar, né? Nessa hospedaria. Então, achei isso muito curioso, tá? Então, olha para você ver, Jesus fala, vai encontrar um homem levando um cântaro de água. E direis ao pai de família da casa. Aí o João e o Pedro teriam que dizer para o dono do local onde eles iam chegar. O mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Tem tradução que fala quarto de hóspede, né? Tem várias aí. O nosso tempo está acabando, mas eu vou avançar o que eu puder aqui, para a gente, semana que vem, né, entrar adentro. Então, ele vos mostrará assim, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então, ele pede para João e Pedro falar isso com o dono do local. Tá? Eu acho que até aqui não tem nenhum mistério. Aqui é que é legal agora, tá? Então, esse dono do lugar, vos mostrará um grande cenáculo mobilado, que é a mesma coisa que mobiliado, com móveis. Aí fazei os preparativos. Isso aqui não é qualquer coisa, não. Então, nós vamos trazer aqui, cenáculo mobilado, ou mobiliado. Refere-se a uma sala superior, espaçosa e preparada para refeições, localizada no andar superior de uma casa em Jerusalém. Imaginei até um terraço, né? Não sei. Uma coisa assim. O termo mobilado indica que o local já estava equipado com o necessário, como mesas, leitos baixos para se reclinar, para a realização da última ceia. Tá? Então, esse cenáculo mobilado é esse ambiente já organizado, porque não ia ter, os apóstolos não iam ter condição de levar móveis, de organizar, já tinha que estar pronto. E Jesus já sabia que esse lugar existia, e esse que estava com o cântaro de água, era o enviado para levar eles lá, né? Tem uma outra definição, cenáculo, do latim cenaculum, ou cenáculo. É o termo usado para designar o sítio ou local onde ocorreu a última ceia, e onde atualmente está edificado um grande templo. Então está lá, tem um templo lá no lugar onde Jesus realizou a última ceia. A palavra é um derivado do vocábulo latino cena, que significa jantar. Tá? Então, achei isso bem interessante. Mas, tem uma página de Emmanuel, deixa eu usar 1 minuto, 2 minutos, porque só cabe hoje, não cabe semana que vem. Gente, Pão Nosso, Espírito Emmanuel, Médio Chico Xavier, capítulo 144. Olha, escuta isso. Fazei preparativos. Agora, Emmanuel vai nos transportar para o ensino espiritual. Né? Presta atenção. Então, ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado. Aí fazei preparativos. Jesus em Lucas 22, 12. Vamos ver o que Emmanuel explica para nós. Aquele cenáculo mobilado, a que se referiu Jesus, é perfeito símbolo do aposento interno da alma. Do aposento interno da alma. Em face da natureza que oferece lições valiosas em todos os planos de atividade,
Observemos que o homem aguarda cada dia, renovando sempre as disposições do lar. Aqui varrem-se detritos, acolá ornamentam-se paredes, os móveis, quase sempre os mesmos, passam por processos de limpeza diária. O homem consciencioso reconhecerá que a maioria das ações na experiência física encerra-se em preparação incessante para a vida com que será defrontado além da morte do corpo. Certamente, numerosas criaturas atravessarão o dia à maneira do irracional, em movimentos quase mecânicos. Erguem-se do leito, alimenta o corpo perecível, absorve a atenção com bagatelas e dormem de noite, cada noite. Ai, 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 gente, nós não podemos ser uns desses não, tá? Ave Maria. O aprendiz sincero, todavia, sabe que atingiu o cenáculo simbólico do coração. Embora não possa mudar de ideias diariamente, qual acontece aos móveis da residência, dá-lhes novo brilho a cada instante, sublimando os impulsos, renovando concepções, elevando desejos e melhorando sempre as qualidades estimáveis que já possui. O homem simplesmente terrestre mantém-se na expectativa da morte orgânica. O homem espiritual espera o mestre divino para consolidar a redenção própria. Não abandoneis, portanto, o cenáculo da fé, e aí dentro fazei preparativos em constante ascensão. Gente, que página belíssima. Obrigada. Semana que vem a gente continua. Você foi escolhida. Cristina, nós que agradecemos. Que beleza, hein, gente? Voltamos milênios na história, a cabeça da gente volta enriquecida, né? Volta muito enriquecida de todo esse conteúdo que a Cristina nos trouxe. Vamos, então, elevar os nossos corações. Jesus querido, Mestre amado, mais uma vez, Senhor, te agradecemos muito por esta oportunidade, por tanto conhecimento veiculado nestas reuniões, pelo esforço de pesquisa e de preparação da Cristina, pelo carinho e boa vontade com que ela traz estes ensinamentos para compartilhar conosco. Te agradecemos pelos amigos presentes, encarnados e desencarnados, virtuais, e aqueles que remotamente depois também poderão acompanhar. Que a tua misericórdia envolva a cada um num abraço fraternal de boas energias, boas vibrações e muito incentivo ao estudo, à pesquisa, à preparação do próprio coração para depois meditar profundamente nos teus ensinamentos e conseguir transportar para a prática, para a vivência diária, para a convivência com os semelhantes durante os dias que nos restam nesta encarnação e ainda aqueles que virão ao longo da eternidade. Abençoa-nos, Senhor, socorrei-nos, socorrei a humanidade neste processo de transição. Se conosco hoje, como sempre, porque muito necessitamos da tua presença entre nós. Que assim seja. Muita paz. Até a próxima terça, se Deus quiser.